personagem que passou por uma transformação ao longo da sua vida é uma grande matéria-prima para um filme. E foi isso que encontrou a diretora Cibele de Sá, que está aqui com a gente hoje no Revelando os Brasis. O seu curta-metragem, chamado O Voo do Caçador, é sobre um jovem que passou de algoz a defensor dos pássaros. Bom, Cibele, o Josafá é esse personagem em questão, né, que a gente está falando aí. Como é que foi que você encontrou com esse personagem tão rico e que tinha potencial para virar um filme? Bom, eu conheço o Josafá desde muito tempo, né? E eu conheci no início, assim, com essa versão de caçador. Aí eu saí da minha cidade, Boa Nova, passei um tempo fora, Bahia, né? na Bahia, fiquei morando em Salvador. Quando eu retornei, ele já tinha se transformado no defensor das aves, né? Então eu achei aquilo muito interessante, porque ele percebe a grande transformação que ele teve na vida dele, né? Inclusive os filhos agradecem a ele por essa atitude. Agora, o filme foi feito lá, como você está falando, em Boa Nova. E você me explicava antes aqui nos bastidores que lá é uma localidade onde se juntam 3 biomas importantes, né, brasileiros. É a Caatinga, a mata e uma área que é de transição entre um e outro, que chama? A gente chama de Mata de Cipó. Isso faz com que atraia essa fauna toda para lá? Sim, porque lá você encontra aves da Mata Atlântica, você encontra da Caatinga, específica da Caatinga, e dessa transição que é a Mata de Cipó. Inclusive esse gravatazeiro, esse pássaro, ele é dessa transição. Agora, você já tinha alguma experiência em audiovisual? Porque aí você se depara com situações importantes. Não, assim, eu participei de alguns curtas na época, atuando, né? Porque eu fiz artes cênicas na Universidade Federal da Bahia, e então cheguei a fazer alguma coisa, né? Muito timidamente. Isso te ajudou na direção do filme? Assim, na direção você acaba tendo um olhar, né? Assim, de saber o que é mais ou menos bacana, o que pode não ser ou não. Mas com o instrumento, né, do audiovisual, foi totalmente novo para mim. Muito novo e encantador. Porque é uma outra forma de ver essa representação, né, da realidade. E a sua equipe entrou nesse mesmo sonho, assim, embarcou junto com você? Nossa, foi muito bacana. O grupo foi de Santo Forte, de Salvador, e eles chegaram assim, eu fiquei um pouco receosa, né, achando, será que eles vão entender que eu sou iniciante e vão respeitar esse meu momento, né? Mas eles respeitaram totalmente e tudo eu dizia, olha, eu prefiro assim, eu quero assado, e eles fizeram fantástico. Qual foi o maior desafio, na sua opinião, para fazer o curta-metragem? Olha, o maior desafio foi dirigir. No início, porque principalmente as crianças. Eu não sabia se... Foi o primeiro dia, então eu não sabia se... eu ficava de olho na câmera ou na criançada, enfim, a pipa, porque tem uma história da pipa, que eles estão soltando pipa, uma coisa meio poética, né? Assim, que eu quis colocar no início do filme, que é a abertura do filme. Aí eu fiquei um pouco perdida até me achar, demorou um pouquinho. Bacana. E que tem a ver com o título do filme também, né? O Voo do Caçador, aí fazendo toda essa linguagem poética, acaba conduzindo as pessoas, né? E assim, foi tão bacana, porque inconscientemente eu busquei uma música que é o tema do filme, assim, no finalzinho se chama Provérbio Geraldo, de um grande compositor baiano que é o Jereba, né? Ele cedeu os direitos autorais. E depois eu fui perceber que todo filme tem essa coisa do ensinamento de pai para filho, porque no final os filhos de Josafá agradecem Josafá pelo fato dele ter hoje
dele mostrar hoje esse novo olhar, né? Ele até diz, sabe pai, antes o senhor chegava em casa com um monte de passarinhos mortos, eu achava aquilo muito triste. Hoje o senhor me dá um binóculo e eu posso ver esses pássaros voando livres e com todas as suas cores. Então depois, quando montou, que terminou na Ilha de Edição, que foi também uma outra surpresa para mim, ter participado da edição, foi fantástico. Foi que eu vi que tudo tinha uma ligação, né? Essa coisa de pai para filho, até mesmo a minha dedicação para meu pai em memória, né? Sibeli, já está pensando em outros projetos? Sim, eu cheguei a fazer alguma coisa, uma entrevista com uma senhora que assim, eu tenho muito carinho, Dona Simplícia, de 106 anos, filha de escravos. Pena que assim, eu não tinha equipamento suficiente, aí falta uma iluminação, uma coisa assim, mas é mesmo para poder treinar esse olhar que essa experiência do Revelando os Brasis me deu, né? Que é uma experiência para a vida toda, muda completamente o olhar, né? De quem antes olhava um filme sem saber nada de edição, de fotografia, e de repente com um curso desse, com professores maravilhosos que tivemos, então assim, tudo muda. Você já vê um filme, você já percebe um pouco o movimento da câmera e tal, isso é muito bacana. Bacana, então logo após o intervalo a gente exibe esse documentário aí que veio diretamente de Boa Nova, interior da Bahia. O Voo do Caçador é o curta-metragem da Sibeli de Sá, que pode inclusive nos deixar uma dica agora, o que a gente não pode deixar de observar no filme que vem agora. Olha, eu acho que não pode deixar de observar essa atitude do Josafá, essa transformação, esse novo olhar. Um cara que deixa de ser caçador para ser um defensor das aves, que eu acho que é isso que a gente está precisando nesse momento. Bacana, muito bom. O intervalo passa voando, então a gente embarca no Voo do Caçador, filme dirigido pela Sibeli de Sá, que pousou aqui no Revelando os Brasis. Muito obrigada e um bom filme a todos vocês.